Eu disse ao pastor, graça e paz, né? Amém? Disse ao pastor Paulino que a gente podia tirar pau ímpar, né? Mas... Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Eu sei, Senhor, que o Teu amor é imenso, porque a Tua graça me alcançou, porque Tu me deste vida, Tu deste sentido para a minha vida e para todos nós que aqui estamos. E o Senhor é realmente o Deus Emanuel, é o Deus conosco, que nunca nos esqueçamos, ó Deus, nem um momento que Tu estás comigo. Tu prometestes estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa, Pai, Teu servo, o pastor Ricardo, neste momento. Dá-lhe a iluminação do Teu Espírito Santo. Sei que falas ao coração de cada um de nós. E nós estamos aqui, ó Deus, prontos a Te ouvir. Prontos, ó Deus, a perceber a Tua voz, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos cada dia obedientes a Ti e que possamos Te buscar com sinceridade e sentir alegria em fazer isso, ó Deus. Que não seja sacrifício para nenhum de nós, mas que seja sempre um prazer buscar andar contigo a cada dia. Muito obrigado, meu Pai, no nome santo do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como é bom, né, estar na casa do Senhor, logo cedo, né, nesse culto que é muito especial para nós, né, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, onde teremos também daqui a pouco, o pastor Paulinho estará celebrando conosco a ceia do Senhor, e é bênção de Deus em nossas vidas, e é um privilégio. Eu queria convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Naquele domingo, como nos diz o texto, o primeiro dia da semana, logo cedo, algumas mulheres, está um pouco antes do versículo 19, mas ainda aí no capítulo 20, algumas mulheres e alguns dos discípulos tinham ido até o sepulcro, até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado, mas encontraram o túmulo vazio. Jesus não estava mais lá. Mas agora já chegava o fim do dia, diz aqui o texto no versículo 19, e os discípulos estavam reunidos ali de portas trancadas, portas fechadas e com medo dos judeus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos também desse jeito, trancados, fechados, em nossos medos, em nossos temores, com nossas preocupações, nossas ansiedades, muitas vezes fechados em nossa incredulidade, como aqueles discípulos, talvez em nossas dúvidas, em nossos conflitos que temos em nossas vidas, nossos conflitos internos. Muitas vezes também estamos fechados, trancados, como aquelas portas, trancados em nossas opiniões, com a nossa visão fechada em nós mesmos. Mas o texto nos mostra essa grande verdade, a maior verdade da nossa fé. Jesus ressuscitou e está vivo e vive em nosso meio. O texto diz que Jesus se coloca, ele se pôs no meio dos discípulos, apesar das portas fechadas, apesar do medo, da incredulidade deles, mas Jesus aparece ali entre eles, no meio deles. Jesus ressuscitou
e vive em nosso meio. Ele é o Cristo que ressuscitou e é aquele que se faz presente entre nós, se faz presente em nossas vidas. Jesus ressuscitou para viver entre nós, mas também para viver em nós. O versículo 22, quando ele sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo, é mais uma prova de que ele deseja viver não apenas no nosso meio, mas também em nossas vidas. E aí, as primeiras palavras de Jesus aos discípulos, quando ressuscita, ele diz: a paz seja convosco. E aí eu queria dizer para vocês que, mesmo quando nós estamos fechados, trancados, com os nossos medos, com os nossos temores, com as nossas preocupações, nós precisamos lembrar dessa palavra de Jesus, quando ele chega e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Que nós possamos ter paz em Cristo e descansar nele, sabendo que ele cuida de nós, que apesar de todas as nossas preocupações, das angústias que enfrentamos em nossas vidas, mas vamos lembrar, Cristo ressuscitou, e quando ele chega ele diz que a paz seja convosco. Ele havia dito antes aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. É o príncipe da paz quem ressuscita, então chega e diz aos discípulos, e a saudação é essa: paz seja convosco, que a paz esteja com vocês. Jesus é esse príncipe da paz que nos ensina a descansar, que nos ensina a confiar no seu cuidado em nossas vidas. Mas mesmo também quando estivermos talvez trancados como aquelas portas em nossa incredulidade, talvez em nossas dúvidas, talvez com a nossa fé um pouco desanimada, que possamos ter paz em Cristo. Creia nele, confie nele, porque ele é a nossa paz. Que possamos confiar que Cristo é aquele que promete, é aquele que cumpre, fiéis são as suas promessas. E mesmo quando estivermos talvez fechados em nossas opiniões, em nossa visão muitas vezes fechada em nós mesmos, que possamos ter paz em Cristo, porque aquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, sempre nos trará paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, eu queria que projetasse aí esse texto. Filipenses 4, versículo 7, olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz de Deus possa guardar o nosso entendimento, que nós possamos compreender que tudo aquilo que for da vontade de Deus nos trará paz. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente fica um pouco confuso, um pouco sem entender as coisas, mas quando nós compreendemos a vontade de Deus, isso nos dá paz, isso nos dá a tranquilidade de saber que a vontade de Deus é sempre, como diz a própria palavra, boa, perfeita e agradável. Colossenses 3,15 também fala que a paz de Cristo, a paz de Deus, seja o árbitro, seja o juiz em nossos corações. Olha o texto aí, ó. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo, essa paz que Ele nos deu ao ressuscitar, que essa paz ela possa ser de fato o árbitro, o juiz em nossos corações. Que seja sempre o critério para as nossas vidas aquilo que é a paz conforme a vontade de Cristo. A paz de Cristo seja esse juiz, seja esse critério em nossos corações, como nos ensina a sua palavra. E aí nós não podemos deixar Jesus de fora. Ele se coloca no meio, ele ressuscita para estar não mais no túmulo. O túmulo ficou vazio, muito menos na cruz, porque a cruz também ficou vazia. Mas ele se coloca no meio dos discípulos, ele se coloca ali entre eles, para mostrar que ele, Jesus, a sua presença
não pode ficar de fora das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Temos que sempre lembrar: Jesus ressuscitou e está vivo em minha vida, Ele vive em mim, então Ele precisa estar presente em todos os momentos e em todas, como a gente diz, todas as áreas da minha vida. Mas nós precisamos, diante da ressurreição de Jesus, pensar sobre isso. De fato, Jesus vive em minha vida? Será que Jesus tem realmente feito parte de todos os momentos, das minhas decisões, daquilo que eu tenho vivido? E também, nós não podemos deixar Jesus de fora da igreja, de fora da família espiritual, de fora da nossa comunidade de fé. Apocalipse 3:20 é um texto que a gente muitas vezes fala quando a gente está evangelizando, né? Mas esse texto aqui é uma parte da carta que vai para a igreja de Laodiceia. E aquela igreja que se achava próspera, que se achava rica, Jesus então fala não só essa palavra, mas outras, quando ele diz que eles eram mornos, né, que estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Mas ele diz também isso: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava à porta, estava do lado de fora, batendo. Ele ficou de fora daquela igreja, mas a igreja estava lá, realizando seus cultos, suas atividades. Mas Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, ficou de fora. E por isso ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvisse a sua voz, ou seja, eles deixaram de ouvir a voz de Jesus. E os discípulos demoraram a crer na ressurreição, porque eles esqueceram, eles não lembraram do que Jesus havia falado. Jesus já tinha dito várias vezes: é necessário que o Cristo seja entregue nas mãos das autoridades, rejeitado pelos anciãos, sofra na mão de pecadores, seja crucificado, sepultado, mas ressuscite ao terceiro dia. Ele falou isso várias vezes aos discípulos. E aqueles discípulos lá que a gente vê em Lucas, lá no capítulo 24, no final do Evangelho de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, aquele é um exemplo de como eles haviam esquecido, não haviam lembrado, ou talvez desacreditado daquilo que Jesus havia ensinado. E Jesus se coloca no caminho entre eles, conversa com eles, passa ali um bom tempo, entra na casa com eles também, e somente quando ele vai partir o pão é que eles percebem que era Jesus quem estava o tempo todo conversando com eles. E é quando eles dizem, né: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos explicava as Escrituras. E muitas vezes nós temos, irmãos, que ter esse cuidado, porque muitas vezes Jesus pode estar do lado de fora. Muitas vezes a gente pode estar achando que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, mas podemos não estar ouvindo a sua voz, podemos não estar com a presença dele em nosso meio. Temos que ter o cuidado. Jesus precisa ser o centro, precisa estar em nossas vidas e precisa estar em nosso meio. Jesus vive aqui em nosso meio como igreja, e eu tenho que meditar nisso. Eu, como cristão, como discípulo de Jesus, eu tenho sido Jesus para os outros. Eu tenho sido aquele que cuida dos meus irmãos, eu tenho sido aquele que ajuda, aquele que estende a mão. Eu tenho sido aquele que as pessoas olham para a minha vida e podem ver Jesus em mim, podem ver traços de Jesus em mim, porque esse é o propósito dele ao nos salvar, ao nos resgatar do pecado, das trevas, fazer de nós seguidores deles, e como o apóstolo Paulo disse, até que nós cheguemos à estatura de Cristo. Jesus é o modelo de homem, aquele homem que, quando Deus cria Adão, né, o primeiro homem, aquele falhou, aquele pecou, aquele se desviou do plano de Deus, mas Jesus, a Bíblia diz que esse é aquele
criado, aquele que foi gerado por Deus para ser perfeito. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Então nós temos como cristãos, como discípulos de Cristo, meditar sobre isso. Eu tenho me comportado como Jesus se comportaria, eu tenho tomado atitudes como Jesus tomou as suas atitudes. Os outros podem ver de fato traços de Jesus em minha vida. Às vezes nós somos muito bons em dizer, será que as pessoas têm feito o que Jesus disse? E às vezes a gente aponta muito para os outros, mas nós precisamos olhar para nós. Quando Jesus ressuscita e encontra com os discípulos, Ele vai ao encontro deles. Nesse texto aqui, quando Ele aparece a primeira vez, Tomé não está presente, mas aí diz que uma semana, 8 dias depois, Jesus aparece e agora Tomé está. E aí ele vai diretamente a Tomé, porque ele não acreditou, mesmo todo mundo ali testemunhando que Jesus esteve lá, vivo, no meio deles. E aí Jesus vai e diz, Tomé, venha cá, coloca a mão aqui nas marcas dos cravos, coloca a mão no meu lado. Então Jesus repreende a falta de fé, a incredulidade de Tomé. E eu entendo esse texto também como a falta de confiança no que aqueles outros irmãos haviam falado. Porque para Tomé, o testemunho dos outros não adiantou de nada. Ele é individualista nessa hora. Ele é alguém que não tem consideração pela palavra de nenhum dos irmãos que estavam ali dizendo, olha, ele ressuscitou, nós vimos. Ele disse, não, eu tenho que ver. Isso é uma atitude egoísta, né? Eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Porque se você observar aqui, Jesus no versículo 20 diz, e dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado. Ele mostrou aos outros discípulos também. Então aquilo que era a dúvida de Tomé já tinha sido esclarecida para os outros, mas ele não acreditou. Tem outro texto que fala da ressurreição, eu não vou lembrar agora se é em Marcos ou Mateus, mas ele diz que Jesus censurou a incredulidade daqueles que não acreditaram no que os outros haviam testemunhado. Jesus censura, Jesus critica isso, Jesus repreende essa falta de confiança entre eles. Então nós precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos, e nós precisamos ser um exemplo daquilo que Jesus foi, e as pessoas precisam olhar em nós e ver de fato a presença de Jesus em nossas vidas. O versículo 20 diz que ele mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, portanto os discípulos, ao verem o Senhor, se alegraram ao ver Jesus. A presença de Jesus é viva, ela é visível e é real e nos traz alegria. A presença de Jesus, quando eles veem as mãos dele, os ferimentos nas mãos, a marca dos ferimentos nas mãos, no lado, eles então percebem que aquela presença era real, que era algo visível, algo concreto, e isso trazia alegria para os discípulos. E aí eu quero lembrar daquilo que nós aprendemos no Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Deus está agindo ao nosso redor o tempo todo. O seu agir é visível, é real, é concreto. Se você não tem enxergado dessa forma, se às vezes nós não enxergamos dessa forma, o problema está na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus disse, nós aprendemos lá no Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade também, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não deixa de agir ao nosso redor, Deus não deixa de agir em nosso meio. Jesus estava ali, ressuscitou e estava ali no meio dos discípulos, e Ele estava ali falando para eles. Então, nós precisamos cada vez mais ter esse relacionamento íntimo com Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem feito. Como é triste, como cristãos muitas vezes, quando a gente não percebe, não entende, não compreende o agir de Deus em nosso meio, muitas vezes em nossas vidas, tão perto de nós, e a gente sem perceber o que Deus tem feito, o que Deus está trabalhando,
como Deus tem transformado vidas, como Deus tem trabalhado tão perto de nós e às vezes nós não percebemos. O versículo 21 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus então vai e faz a saudação pela segunda vez, porque o texto diz que os discípulos se alegraram, mas não fala, pelo menos de nenhuma fala aqui dos discípulos. Mas Jesus então vai e diz mais uma vez: paz seja convosco. É como se Jesus dissesse: olha, estejam em paz, superem esse medo, superem essa incredulidade de vocês, essa dureza do coração de vocês em crer que Jesus estava vivo, que havia ressuscitado. E ele diz: estejam em paz, vivam em paz, que a paz seja com vocês. Mas agora ele também compartilha da sua missão. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus nos confiou a sua missão, assim como o Pai confiou a ele uma missão. A missão de salvar vidas, a missão de vir e morrer por nós, pagar o preço pelos nossos pecados, mas a missão também de nos ensinar o caminho de volta a Deus, a missão de fazer a paz com Deus, de nos reconciliar com Deus. E agora ele diz: assim como o Pai me enviou, assim como ele me confiou essa missão, eu confio essa missão a vocês também. Eu também envio vocês, porque ele não enviaria se não nos confiasse para realizar essa missão. Ele disse aos discípulos certa vez: vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz, que vocês me veem fazendo. Então Jesus nos confiou a missão de levar a sua mensagem de salvação, de levar o seu amor, de levar o cuidado pelas vidas que sofrem, de acolher aqueles que sofrem. Ele nos confiou essa missão. Mas nós só podemos completar essa missão se estivermos em paz, se nós soubermos viver em paz. Em Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos aprender a viver em paz uns com os outros. A Bíblia diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós precisamos, a igreja precisa ser um lugar de paz, precisa ser uma comunidade de paz. E essa comunidade de paz não é uma comunidade que não tem problemas, mas é uma comunidade de pessoas que sabem resolver os seus problemas, cuidar dos seus problemas em paz e buscando cada vez mais a vida em paz, porque Jesus nos enviou, assim como o Pai o enviou. Assim como Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 2, que Paulo vai dizer a partir do versículo 13, ele vai dizer que Jesus, ele promoveu a paz, que a barreira de inimizade que existia, ela foi retirada pela morte de Cristo, pelo seu sacrifício. Ele diz que agora nós temos paz com Deus e paz uns com os outros. Assim deve ser também a nossa missão como igreja, como cristãos. A missão é de levar a paz. 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 20, a palavra nos diz que Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Diz aí, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Cada um de nós é um ministro de reconciliação, é um embaixador da parte de Cristo para dizer para as pessoas: olha, se reconciliem com Deus, tenham paz com Deus. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, somos justificados, está aí, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas para que nós possamos levar essa paz para as pessoas, nós precisamos viver em paz, nós precisamos ser uma comunidade que vive realmente em paz uns com os outros. E para concluir, irmãos, no versículo 22, Jesus sopra, lá voltando ao texto de João 20, o versículo 22, ele sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Jesus compartilha não só a sua missão conosco, mas ele compartilha o Espírito Santo. Ele compartilha a sua presença conosco, porque é por meio do Espírito Santo que ele habita em nós e habita em nosso meio. Ele compartilha também o poder. Em Atos 1:8 ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que ele nos dá, é o próprio Espírito Santo quem nos dá a capacidade de realizar a sua obra, de realizar a sua missão. É o Espírito Santo quem nos capacita, nos dando dons, nos dando talentos, habilidades para realizar a obra que Deus assim colocou para nós. Por isso que quando Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, ele também nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a cumprir essa missão. E ao compartilhar o Espírito Santo, ele também compartilha da sua autoridade. O versículo 23, ele vai dizer também, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, os que forem retidos, que vocês reterem serão retidos também. Ele mostrando a autoridade que o Espírito Santo então daria àqueles discípulos e dá a nós também, para que possamos cumprir tudo aquilo que ele espera de nós. Ele nos dá autoridade, ele nos dá a capacidade e ele nos dá a sua presença conosco. Em Mateus 28, lá no finalzinho, quando ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando. Aí no final ele diz o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Cristo nos dá a sua presença como a garantia que nós iremos completar a missão, que possamos depender dele, que possamos entender que a sua ressurreição, ela representa vida, ela representa que nós precisamos viver de fato essa missão que ele nos deu. E vida no sentido aqui de movimento, de algo dinâmico, de algo que não pode parar, de algo que não pode ficar, como a gente diz, estático, paralisado, mas algo que precisa se movimentar em direção às pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua salvação. Então que nós possamos, irmãos, dar continuidade. A campanha de missões mundiais, ela fala disso, No poder do Espírito vamos completar a missão, que possamos trabalhar para completar essa missão, que possamos cada dia mais ser, como diz a palavra aqui, esses embaixadores de Deus, representantes de Cristo, e possamos levar a sua paz, que aonde nós chegarmos, seja na igreja, seja nas casas, seja onde nós formos, que nós possamos ser aqueles que dizem: a paz seja com vocês, que nós possamos com nossas palavras, mas com nossa vida, com nossas atitudes, levar a paz de Cristo, a paz que reconcilia as pessoas com Deus, que possamos viver em paz e possamos promover essa paz. Amém? Vamos orar. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé para a gente orar. Já chamar o pastor Paulinho também para a celebração da ceia. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor ressuscitou, nos deu vida, nos deu uma nova vida, uma vida eterna, e nos deu uma vida em comunhão com o Pai e em comunhão uns com os outros. E nós queremos pedir ao Pai que o Senhor a cada dia nos ensine a viver como o Senhor deseja, a viver em paz com o Senhor, em paz uns com os outros, e compartilhando com as pessoas nesse mundo, que elas se reconciliem com o Senhor, que elas vivam em paz com o Senhor, que elas possam ver em nós a Tua presença,
que as pessoas possam sentir em nossas vidas, em nossas atitudes, sentir a tua paz, sentir a tua presença em nossas vidas, que elas possam ver em nós pessoas que vivem em paz e pessoas que compartilham da paz do Senhor com elas. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa tudo que iremos fazer ainda nesse dia, que nós possamos a cada dia mais, Senhor, glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar.